Bem-vindos, pessoal, à nossa última aula da disciplina de redes complexas. Foi uma grande viagem até aqui, pessoal, mas toda festa chega ao fim. Mas preparei um conteúdo bacana para a gente terminar a nossa disciplina, que é dar um overview, né, que é dar uma visão geral de diversos fenômenos que envolvem redes complexas dinâmicas. Vai ser bem bacana. A gente não vai aprofundar, a gente não vai mexer com código, a gente vai ver basicamente teoria, mas é para dar um direcionamento algumas teorias de alguns fenômenos que estão no estado da arte e que são modelados e que são bastante explorados utilizando as teorias das redes complexas, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui hoje sobre redes dinâmicas. O que são redes dinâmicas? Bom, bora lá. Até agora, que a gente viu na nossa disciplina, a gente trabalhou com as redes complexas estáticas. Então, a gente pegava uma rede complexa e analisava aquela rede congelada em um instante de tempo, né? Quando aquela rede foi coletada. Então, a gente fazia uma análise da estrutura da rede, das propriedades da rede, mas não considerava que aquela rede ela saiu de algum lugar, de algum momento do tempo, que ela foi evoluindo até chegar àquele lugar, e que depois daquele momento também ela ia continuar evoluindo, ela ia mudar, ela ia perder algumas conexões, ela ia perder alguns vértices, ou ganhar outros, e por aí vai. Então, a lógica é que no mundo real as redes elas são dinâmicas. O que acontece? Elas variam ao longo do tempo. A nossa rede de contatos, a nossa rede de amizades, a nossa rede de contatos profissionais, ela não é a mesma de 10 anos atrás e nem vai ser a mesma daqui a 10 anos. Então, essas variações ao longo do tempo, elas precisam ser consideradas. E é nesse ponto que entram as redes dinâmicas. O que são as redes dinâmicas? São redes complexas, cujos vértices e arestas variam ao longo do tempo. Ou seja, eles podem ser acrescentados e podem ser removidos, né? Não só eu posso acrescentar ou remover vértices, mas eu posso manter a mesma rede estática, né? Em termos de vértices e arestas, mas as propriedades desses vértices e arestas, eles também podem variar ao longo do tempo, entendeu? Que é outra vertente muito interessante. Então, a questão dos fluxos de comunicação, por exemplo, ela segue essa segunda lógica. Eu não vou modificar os vértices e arestas, mas vou modificar propriedades dos vértices e arestas ao longo do tempo. Já as dinâmicas, né, os fenômenos de evolução de redes complexas e falhas em redes complexas, eles trabalham com acrescentando ou removendo vértices e arestas. Nós vamos ver essas duas dinâmicas, esses dois tipos de fenômenos em redes dinâmicas. Então, gente, para conceituar uma rede dinâmica, e aí eu estou introduzindo aqui uma notação diferente das que nós utilizamos, você vai ver aí GT. E esse GT, ele é exatamente para mostrar que esta rede G não é uma rede, mas várias redes, G1, G2, até um valor máximo de tempo, ok? Sendo que esse T, ele é o meu índice de tempo, né? Então, o meu T, o Tzão, né, o T maiúsculo, ele vai dizer qual que é a maior amostra de tempo que eu tenho, né? Então, eu vou começar do 1, que é aonde a rede começou, e aí eu vou ter várias redes, uma para cada índice de tempo. Essas redes individualizadas, que aí é o G com índice de tempo embaixo, certo? A gente chama de instantâneos, ou snapshots. Então, aí sim eu vou ter uma rede estática, do mesmo jeito que a gente já viu anteriormente, mas eu estou deixando claro que essa rede estática, ela é um congelado, ela é um instantâneo, uma fotografia
da rede dinâmica para um instante de tempo. Ok? Então, quando eu ponho o índice de tempo embaixo, eu estou dizendo que eu quero saber como estava aquele processo dinâmico, aquela rede complexa dinâmica, só que como que ela estava congelado em um instante de tempo T. Ok? Eu especifico que instante de tempo é esse. Daí, a coleção de todos os instantes, de todas essas instantâneos, de todas essas fotografias, é a minha rede dinâmica, a minha rede complexa dinâmica. É o conjunto das redes instantâneas para cada um dos instantes de tempo. Então, a minha rede estática, eu tenho a minha rede dinâmica, é uma coletânea de redes estáticas indexadas por um parâmetro de tempo, ok? Ela pode ser uma coleção mesmo, ela pode ser uma função que gera essas redes em função do tempo. Eu posso ter, por exemplo, a definição funcional de GT igual F de T. O que é isso? Eu estou falando que a minha rede dinâmica GT, ela é gerada por uma função F que recebe como parâmetro um instante de tempo T. Então, cada rede GT, cada instantâneo lá, ele depende unicamente do índice de tempo. Ela é independente dos valores anteriores da rede. Ela depende unicamente de você saber qual é o índice de tempo T. Então, essa função F, que pode ser qualquer coisa, ela é responsável por gerar cada um dos instantâneos da rede dinâmica a partir do índice de tempo. Ok? Bom, eu tenho uma outra definição funcional, que é a definição autorregressiva. Olha só, essa daqui é diferente. A minha rede dinâmica GT, ela é gerada por uma função que recebe valores anteriores dessa rede para gerar o próximo valor. Entendeu? É por isso que a gente chama ela de autorregressivo. Eu pego o instante anterior, a rede estática instantânea de T-1 para gerar o próximo instante de tempo. Né? Então, a gente chama esse modelo de modelo autorregressivo, ele é inspirado em modelos de séries temporais, né? Com o ARIMA, com o modelo autorregressivo, médias móveis e por aí vai. Então, e aí eu vou escolher a quantidade de instantes, né? A quantidade de lags, de valores passados dessa rede temporal que eu vou utilizar para gerar o valor mais, que é o meu K, o número de lags, certo? Então, eu posso ter essa versão da rede que ela é independente do estado atual, ela depende unicamente do índice de tempo, ou tenho essa versão que ela depende de como estava a rede nos instantes passados para gerar os novos valores da rede. Ok? Então, gente, redes dinâmicas, elas são muito importantes para a gente modelar, por exemplo, sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos são processos determinísticos, você geralmente tem uma equação determinística, né? E ela é recursiva, né? Ela é iterativa. Daí, dentro de sistemas dinâmicos, você tem uma série de problemas de valores iniciais e de evolução de sistemas ao longo do tempo. Alguns modelos que nós vamos ver de difusão de informação, modelos epidemiológicos, são sistemas dinâmicos. E nós temos processos estocásticos, né? Que se o sistema dinâmico ele evolui de forma determinística, o processo estocástico ele varia ao longo do tempo de forma não determinística, né? Probabilística. Então, redes aí, por exemplo, tem um processo estocástico que a gente já viu, que não vou falar sobre ele aqui hoje, inclusive, mas um processo estocástico em grafos, em redes, que a gente já viu, é o passeio aleatório, né?
que aí eu quero gerar um caminho dentro da rede, escolhendo aleatoriamente os vizinhos de cada vértice. Certo? Então, redes dinâmicas, elas são muito importantes na modelagem desses dois tipos de sistemas. Agora, vamos estudar alguns fenômenos e vamos utilizar aí a teoria das redes dinâmicas para embasar esses fenômenos. Né? Primeiro fenômeno que a gente vai ver é o fenômeno da evolução das redes aleatórias. Quando a gente estudou aqueles modelos de rede, a gente estudou o modelo GNP de Reni, o modelo de Watts-Strogatz, que é o modelo de muito pequeno, o modelo livre de escala de Barabás e Albrecht, a gente já pegou a rede final, certo? A rede já completa e gerada. Mas a pergunta é, como que essa rede evoluiu até chegar naquele ponto? Nós vamos pegar aqui o modelo de Herdor-Reni, que é o modelo GNP, certo? Vou pegar aqui, por exemplo, uma rede aleatória de Herdor-Reni GNP para N 18 vértices e para uma probabilidade de conexão de 0,4, certo? No instante zero, nós vamos fazer a evolução desse processo de forma que os vértices já estão todos lá, os 18 vértices, porém, o conjunto das conexões está vazio, certo? Então, durante o processo de evolução da minha rede, o que eu quero fazer? Eu quero ir acrescentando as arestas e conectando os vértices entre si. De forma que eu vou criar uma função autorregressiva. Olha só, lembra lá daquela minha definição funcional que eu tenho que a minha rede complexa ela é gerada a partir da versão anterior da rede, né? do último instantâneo da rede. Então, a minha função evoluir aqui está fazendo exatamente isso. Ela pega um valor passado da rede e entrega um valor novo. E entrega essa rede evoluída. Então, essa função evoluir, ela é uma função autorregressiva, ok? Ela depende de valores passados para gerar o valor novo da rede. E aí, o que essa função vai fazer? Ela vai, a cada interação, inserir até, não necessariamente ela vai inserir N vezes P arestas aleatórias, ela pode inserir até NP, N vezes P arestas aleatórias. Vamos fazer uma olhada rapidinho como que funcionaria essa função. Olha só, pessoal, eu tenho aqui minha função evoluir, que recebe o grafo, a última versão do grafo, e os dois parâmetros, N e P. Aí ele vai dizer, e isso aqui é o contador de iterações. Para 1 até N vezes P, faça. Eu vou escolher um vértice aleatório dentro do conjunto do vértice. Eu vou escolher um outro vértice aleatório dentro do conjunto de vértices. Primeiro eu vou verificar se esses vértices são diferentes. E se essa aresta de A para B não existe lá no conjunto das arestas. Então, beleza, se essas duas condições forem aceitas, aí eu vou gerar um número aleatório entre 0 e 1. Esse número aqui, eu vou comparar com a probabilidade de conexão. Se esse valor aqui, que eu selecionei aleatoriamente, for maior ou igual à minha probabilidade de conexão, então eu insiro a aresta no meu grafo. Então, eu evoluí o grafo, porque eu peguei o conjunto das arestas e inseri novas arestas, criei novas conexões probabilisticamente. Vamos simular isso aqui. Então, eu vou começar no T0. O meu gráfico é completamente desconectado, certo? E eu tenho aqui, nesse caso, 18 componentes. Beleza? Na primeira iteração, ele vai já criar algumas conexões entre as arestas. Olha só, já criou aqui 4 conexões, né? Na verdade, criou 5 conexões. Tem que ser alguma coisa próximo da probabilidade de N vezes P, ok? Agora, olha só que legal. Essa foi na primeira iteração.
olha a diferença entre a distribuição de número de componentes. Ela começou aqui no T0 com 18 componentes. Na segunda iteração, eu já diminuí. Eu já tenho... Desculpa. Eu tenho... quantos componentes? Eu tenho... Vixe, eu tenho que somar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 componentes de tamanho 2 e 13 componentes de tamanho 1, certo? Então, meu número de componentes aqui vai aumentando o número de componentes, né? Desculpa, aumentando não, perdão. Vai diminuindo o número de componentes e o tamanho das componentes vão aumentando ao longo do tempo. Então, na próxima iteração, T igual a 2, eu já tenho 7 componentes, porque aí eu já criei novas arestas conectando outros componentes menores. Então, eu já tenho uma componente de tamanho 1, eu já tenho... quantos componentes aqui de tamanho 2? 3 componentes de tamanho 2 e 2 componentes de tamanho 3. Beleza? Então, o número de componentes diminuiu e o tamanho das componentes vai aumentando. Na próxima, no tempo 3, eu já tenho 6 componentes, e aí eu já tenho componentes de tamanho maior. A distribuição, ela vai ficando mais chata, né? Menos concentrada. Então, vocês vão ver que eu quero que vocês prestem atenção que estão formando componentes cada vez maiores, né? Eu tenho um número de componentes cada vez menor, com componentes com tamanhos cada vez maiores, certo? E aí os vértices vão, na maioria deles, ficando conectados. Até que eu chego aqui na 5, onde eu tenho um componente grande que tem uma boa fração dos vértices, né? Eu tenho 2 componentes aqui, sendo que um deles tem uma boa fração dos vértices, e tem componentes pequenos isolados. Então, o fenômeno de evolução das redes aleatórias ele é muito interessante, porque você vai observando a formação de comunidades, né? A partir dos vértices isolados. Isso aí lembra para a gente aquele algoritmo aglomerativo que nós vimos na passada lá na aula de detecção de comunidades. Então, ele vai simulando essa formação de pequenos clusters, de pequenos módulos, que vão se aglomerando, e aí esses próprios clusters se aglomeram entre si, até que ele forma um grande cluster, onde todo mundo está conectado. Isso aqui nos leva a um outro assunto muito importante, que desculpa. Antes de falar do próximo assunto, aí nós chegamos na iteração 6, né? E aí nós temos uma componente muito grande, que contém a maior parte dos vértices, e uma outra componente pequena isolada aqui. Então, pense aqui numa rede aleatória com milhares de vértices, né? E aí você vai ter, obviamente, muito mais componentes pequenas, isoladas, e você vai ter uma componente concentrada aí no meio muito grande, né? Que nós vamos descobrir daqui a pouquinho do que isso se trata. Para avaliar a evolução das redes aleatórias, para acompanhar e julgar a evolução das redes aleatórias, eu sempre levo em consideração o número de componentes para cada instante de tempo, né? A distribuição de tamanho das componentes, que foi esse gráfico que nós estamos olhando aqui embaixo, né? Como que o tamanho das componentes evolui ao longo do tempo, e a distribuição de graus de cada uma das componentes. Você não precisa nem colocar a distribuição de graus, você pode colocar, por exemplo, a distribuição de grau médio, que aí é uma distribuição só para todo mundo. Quais são os graus médios em cada componente. Então, isso aí é interessante a gente fazer gráficos para avaliar como que essas métricas evoluem ao longo do tempo. Ok? Agora nós vamos entender o que é transição de fase. Nós acabamos de observar esse fenômeno acontecer naquela simulação que nós fizemos da evolução da rede complexa. Então, o primeiro fenômeno que a gente
é o fenômeno de evolução, de como que nascem as redes aleatórias. E aí existem vários modelos. Para cada modelo daquele de redes complexas, vale a pena estudar como que as redes evoluem, a curva de crescimento dessas redes, e isso pode ser utilizado para entender inúmeros fenômenos do mundo real. Um fenômeno derivado deste fenômeno de evolução é o fenômeno de transição de fase. Bom, primeiro, o que é transição de fase? Transição de fase em sistemas físicos, se você olhar lá na física, o que é a transição de fase? A transição de fase ela é uma mudança abrupta no estado de um sistema físico em resposta a pequenas mudanças contínuas em suas propriedades. O que quer dizer? Você tem um sistema lá qualquer, e ele tem um sistema físico, por exemplo, um gás, ou a água, ou qualquer outra coisa. E você tem algumas propriedades dele que vão lá aumentando aos pouquinhos, ela vai aumentando aos pouquinhos, mas isso não muda o estado do sistema. Aí ele vai aumentando, até que ele chega em um determinado ponto que de uma hora para outra o sistema ele muda o estado, entendeu? Então, a propriedade do sistema vai aumentando devagarzinho até que ele chega em um determinado ponto que muda o estado do sistema. Um exemplo mais simples disso é a água, por exemplo, né? Aliás, isso aqui é só para explicar o que eu acabei de dizer. Os valores das variáveis vão progredindo, vão mudando de valor continuamente, só que isso não apresenta uma mudança significativa no estado global do sistema, até que ele atinge uma determinada condição, que a gente chama essa condição de um ponto crítico. E quando o conjunto das variáveis ela atinge esse ponto crítico, esse conjunto de valores, então o sistema ele muda abruptamente de estado. Onde isso acontece? Por exemplo, na água. Né? O ponto crítico ele é um valor de limiar. Né? Sim, é um valor de limiar. O que acontece? Quando o sistema ele está antes desse ponto crítico, os valores das variáveis estão antes de chegar nesse ponto crítico, eu digo que o sistema está subcrítico. Quando o conjunto das variáveis de estado, quando o conjunto das variáveis do sistema atinge aquele valor, atinge aquela condição, eu digo que o sistema está crítico. E aí, quando ele atinge esse ponto crítico, ele muda de estado. E aí, depois do ponto crítico, aí eu digo que o sistema está supercrítico, ok? Então, o exemplo clássico são os estados da água. Então, eu tenho, por exemplo, a água está em estado líquido quando ela faz a mudança para a transição de fase para o estado gasoso. Quando? Qual que é o ponto crítico onde isso acontece? Quando a água atinge o ponto de ebulição, que são 100 graus Celsius. Então a água vai esquentando, até quando ela chega em 100 graus Celsius, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Ela atingiu o ponto crítico. Mas não é só essa transição de fase. Existem outras transições de fase, como, por exemplo, do estado líquido para o estado sólido. Qual que é o ponto crítico para que isso aconteça? O ponto crítico é o ponto de congelamento da água quando a água atinge 100 graus Celsius. Então, a temperatura da água líquida vai descendo, até que, quando ela chega em 0 graus, as porções da água que chegam as moléculas, né, que chegam em 100 graus, em 0 graus, elas congelam, elas fazem a transição de fase do líquido para o sólido. Então, esse tipo de transição de fase acontece também em grafos. Então, quando a água está em alguma temperatura entre 0 e 100 graus, nós dizemos que, para a transição de fase de líquido e gasoso, a temperatura da água de 50 graus é um valor subcrítico para a ebulição, mas ele é supercrítico para não, nesse caso, eu vou pegar de menos 0 Kelvin até o valor, a temperatura máxima.
o valor do ponto de congelamento descendo, ele é subcrítico a 10 graus, ele é crítico a 0 graus e ele é supercrítico a menos 10 graus. Para a transição de fase de ebulição, ela é subcrítico a 50 graus, ele é crítico a 100 graus e ele é supercrítico a 200 graus, por exemplo. Então, vamos analisar agora fenômenos de rede que passam por transição de fase. E aí, qual mudança global na rede que a gente quer observar para dizer que houve uma transição de fase? No nosso caso, a gente pode analisar a transição de fase de inúmeras formas distintas. Para nós, como nós vimos lá na evolução das séries temporais, das redes temporais, das redes dinâmicas, ela sair do estado completamente desconectado ou majoritariamente desconectado para o estado que ele está majoritariamente conectado. Ok? Então, nós vamos analisar a transição de fase sob a perspectiva da conectividade da rede, né? Então, qual que é o ponto, a partir de qual probabilidade de conexão a minha rede ela migra de uma rede desconexa, majoritariamente desconexa, para uma rede majoritariamente conexa. E isso está ligado à formação daquilo que chamamos de componentes conexas gigantes, ou GC ou GCC, chame como quiser. Okay? O que é GC? A GC é a maior componente conexa de um grafo, geralmente muito maior do que as demais. E o tamanho dela é εm, ou seja, ele é um valor, epsilon é um valor entre 0 e 1, que ele é uma proporção do número total de vértices. Ok? Esse epsilon, na prática, ele costuma ser maior do que 0,5. 0,5 ou maior. Então, eu considero uma componente gigante quando o meu epsilon, ele representa pelo menos metade dos vértices do grafo. Eu tenho uma componente gigante, o grafo pode ter várias componentes, mas uma delas tem pelo menos metade dos vértices do grafo. Então, essa é a minha componente gigante da rede, ok? E aí, obviamente, que epsilon, ele é um parâmetro, e aí você vai adaptar esse parâmetro para as necessidades da análise que você estiver realizando. O valor mais comum para epsilon na literatura é 0,5. Como é que a componente gigante se forma? Nós acabamos de ver lá no processo de evolução das redes dinâmicas. Ele se forma agregando componentes menores durante o processo de evolução. Mas aí vem a questão. Qual é o ponto crítico, né? Qual que é o ponto crítico de epsilon que vai me gerar uma componente gigante, né? Então, uma rede de Erdős-Rényi com N vértices e probabilidade de conexão P, ela tem um ponto crítico de 1 mais epsilon dividido por N, certo? Então, se a minha probabilidade de conexão ela é maior ou igual ao ponto crítico, quase certamente haverá uma componente gigante de tamanho epsilon N. Mas isso em uma rede GNP. Numa rede qualquer, numa rede geral, aí eu não vou fazer assumir um modelo de rede, existe uma condição geral. E aí eu estou pegando a distribuição de graus do vértice. Eu estou dividindo o segundo momento dessa distribuição de graus, que é o meu sigma, é a minha variância, dividido por mi, que é o valor médio, ok? Que é a média da distribuição. Se você dividir um pelo outro, esse valor for maior do que 2, então eu tenho uma condição necessária para a formação de uma componente conexa gigante em uma rede complexa qualquer.
Então, já que nós estamos falando em transição de estados, né, em transição de fase, perdão, e nós já falamos sobre o fenômeno de construção da rede, que é o fenômeno de evolução. Agora, vamos falar do fenômeno contrário. Vou supor que eu tenho uma rede complexa, conexa, certo? Eu quero estudar agora a destruição dessa rede. Então, quando eu falo destruir uma rede complexa, na verdade, eu estou querendo dizer desconectar a rede. O que é desconectar? Aí a gente chama de falha. O que é uma falha em uma rede complexa? A remoção de um vértice ou a remoção de uma aresta, certo? A falha, ela significa a interrupção dos caminhos, das vias de comunicação dentro da rede complexa. Ou você está interrompendo um caminho de comunicação, que é uma aresta, ou você está desconectando um concentrador, né? Um hub, um roteador de comunicação, que é um vértice, que recebe vários caminhos de conexão. Então, cada vértice ele é um concentrador, ele é um roteador, ele é um hub, né? Como nós vimos lá naquelas métricas de centralidade, e conectando vários caminhos de conexão, que são as arestas. Né? Então, quando a rede ela perde um desses caminhos, ela perde um desses roteadores, um desses concentradores, ela está perdendo comunicabilidade, ela está perdendo a sua eficiência comunicacional, certo? E por isso que a gente fala que a gente diz que a rede está falhando, ok? O que acontece? Que falhas sucessivas, elas levam à interrupção dos fluxos de comunicação e fatalmente levam à desconexão da rede. Então, a gente desconstruiu a rede trilhando o caminho inverso daquele que nós trilhamos no processo de evolução das redes complexas, certo? Vamos lá. Como é que a gente mede o impacto de falhas em cada instante? Para isso, a gente teria que escolher um modelo de falha, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e ir acompanhando a evolução da conectividade de vértices e da conectividade de arestas para cada instante de tempo. Lembrando que a conectividade de vértices e a conectividade de arestas, elas são as métricas que falam qual que é o menor número de vértices e arestas que tem que ser removidos para desconectar o gráfico, certo? E aí, outra métrica muito importante é a distância média, né? A distância dos menores caminhos, né? Existem outras métricas de distância que nós já estudamos que elas podem ser consideradas também. Então, avaliar o quanto as três métricas evoluem ao longo do tempo na presença de falhas da rede nos ajuda a entender qual que é o impacto das falhas em cada modelo de rede. Vamos entender quais são os modelos de falha. Então, primeiro, existem basicamente dois tipos de falha em redes. A primeira é a falha aleatória. O que é a falha aleatória? Você pega a rede complexa e a escolha de qual vértice ou qual aresta vai ser removido, ela é puramente aleatória. Você tem uma probabilidade. Se lá no processo de evolução a gente tinha uma probabilidade da criação de um vértice ou de uma aresta, aqui a gente tem a probabilidade de destruição de um vértice de uma aresta. Só que essas falhas, elas são eventuais, elas são naturais, elas são esperadas, ok? De todo o processo natural, de toda a dinâmica natural de redes, seja uma rede social, uma rede biológica, até redes físicas, uma rede de computadores, por exemplo, é normal, é esperado que falhas ao longo do tempo, elas aconteçam. Essas falhas, elas são aleatórias. O cara interrompeu um cabo de conexão, queimou um roteador, alguma coisa. Essas falhas, elas acontecem naturalmente, certo? Então, essas falhas aleatórias, elas são naturais, elas são esperadas. Esse é o primeiro modelo de falha. O segundo modelo de falha é a falha não natural, que é a falha determinística, que a gente também chama de ataque. Por que a gente chama de ataque? Porque neste modelo, a escolha dos vértices de arestas que vão ser removidas, ela é feita de forma a maximizar o dano causado.
Então, se eu tenho a diferença numa falha aleatória, as falhas elas podem atingir um vértice, uma aresta muito importante, pode, mas com a probabilidade igual a de atingir um vértice ou uma aresta insignificante. Então, podem acontecer vários erros aleatórios numa rede complexa antes de isso causar algum dano real à rede, algum dano de comunicação real. Só que na falha determinística, os vértices e arestas escolhidos são sempre os mais importantes. Então, uma sequência de falhas determinísticas, ela causa um prejuízo enorme à rede. E é por isso que a gente chama isso de ataque. É como se tivesse um hacker dentro de uma rede de computadores atacando exatamente os computadores mais importantes daquela rede. Ok? Então, quando você sempre escolhe os vértices e arestas com maior centralidade, aí pode ser centralidade de grau, ou principalmente centralidade de intermediação, quando você remove eles da rede, você está causando um impacto grande, um impacto significativo na eficiência de comunicação, e é como se alguém estivesse fazendo um ataque à disponibilidade, querendo tirar aquela rede do ar mesmo. Ok? Então, por isso que esse tipo de falha, a falha determinística, ela é considerada um ataque, porque num ataque, por exemplo, num ataque hacker, ou numa guerra, né? Imagina uma guerra, você tem um exército invadindo uma cidade, ele não vai atirar bombas aleatoriamente na cidade, ele vai escolher alvos específicos que causem o maior dano militar, certo? Então, exatamente quando acontece a falha determinística, é porque os alvos são escolhidos de forma a maximizar o dano. Então, qual que é o impacto desses dois tipos de falha em redes complexas? Se você pegar, por exemplo, uma rede de Erdo-Remy, o impacto é 1. Mas se você pega uma rede de Barabás e Albert, o impacto é completamente diferente, certo? Qual que é o problema das falhas? O problema não é uma falha, o problema é a existência de falhas ao longo do tempo, né? E essas falhas, elas podem desconectar uma rede conexa ou mesmo aumentar o número de componentes em uma rede desconexa, certo? Então, nós estamos falando de uma transição de fase. Nós estudamos a transição de fase que cria a componente gigante, certo? Agora nós estamos falando da transição de fase oposta, a transição de fase que destrói a componente gigante. Então, essa é a transição de fase que está aqui no problema das falhas em redes complexas. Então, em redes de Erdo-Remy, redes GNP, que são puramente aleatórias, essas são as redes mais robustas e resilientes que existem, porque os links eles são aleatórios e praticamente todos os vértices têm a mesma centralidade, né? Principalmente a centralidade de grau. Então, se você pega tanto uma falha aleatória ou uma determinística, dificilmente ela vai desconectar a rede. É preciso ter uma sequência muito grande de falhas para destruir a componente gigante em uma rede aleatória, ok? Numa rede do tipo Erdo-Remy. A mesma coisa acontece nas redes de Watts-Struggle, nas redes de mundo pequeno, onde as conexões são todas locais. Então, para você conseguir desconectar uma rede daquela, você precisa ter uma sequência muito grande de falhas. E aí a gente já meio que iguala uma falha aleatória a uma falha determinística. Aí a gente tem que lembrar aqui a distribuição de graus, certo? Em redes de Erdo-Remy e redes de Watts-Struggle. Você vai ver que a distribuição de graus ela é toda muito centrada no grau médio, né? Particularmente na GNP, a gente tem uma distribuição normal, no grau médio, então você tem uma grande parte, a maior parte dos vértices, eles têm graus próximos ao grau médio, e isso é ainda mais agressivo na distribuição de Watts-Struggle.
Então, para você desconectar, você precisa fazer um número de ataques ou número de falhas, no mínimo, equivalente ao valor do grau médio. Né? Então, no mínimo, para desconectar uma rede conexa, você precisa ter uma sequência equivalente ao número de grau médio para poder desconectar a rede. Só que em uma rede de escala, que são aquelas redes de Barabás e Albert, que a gente conhece, que são as redes hierárquicas, a falha aleatória ela tem um impacto que é baixo, porque você lembra que as redes de escala são aquelas que têm uma distribuição de graus exponencial. Você tem uns poucos graus, uns poucos vértices com um grau muito alto e você tem uma grande massa de vértices com graus baixos. Então, uma falha aleatória, ela tende a atingir e ter um impacto muito baixo, porque ela vai atingir a maior parte dos vértices que tem graus baixos, ou das arestas que tem a centralidade de intermediação baixa, certo? Então, qual que é o impacto? Pequeno, a falha aleatória. Mas, exatamente porque ela é uma rede hierárquica, ou seja, há vértices que têm centralidades, são poucos vértices, mas com uma centralidade muito alta, né? Que são a conexão preferencial, os vértices de mais centrais na rede. Então, uma falha determinista, um ataque a esses vértices tem um impacto catastrófico, porque aí ele vai automaticamente, ele tende a desconectar toda a rede com uma sequência pequena de falhas determinísticas. Então, a falha aleatória ela não tem um impacto tão grande, um impacto muito próximo ao que acontece nas redes aleatórias de Erdős-Rényi e Watt-Strogas, certo? Impacto baixo. Mas a falha determinística, ela tem um poder de desconectar a rede muito maior em uma rede do tipo Barabás e Albert, que é uma rede hierárquica. Então, gente, existe, por exemplo, a distribuição de graus pós-falha, é uma distribuição onde a gente pode estimar qual que é a probabilidade de um vértice mudar de grau, né? Sabendo que um vértice, dV, olha aqui, sabendo que eu tenho um vértice com grau igual a K, qual que é a probabilidade dele ir para K aspas, né? Para um outro valor de grau na presença de falhas, certo? Então, eu tenho aqui o binomial de K por K aspas multiplicado por 1 menos P elevado a K aspas vezes P elevado a K menos K aspas. Então, isso aqui, todo mundo lembra, é a distribuição binomial, né? A distribuição de... Não é Poisson, não, gente, é a distribuição de Bernoulli. Esqueci o nome da distribuição. Ok? Então, eu tenho essa probabilidade condicional. Dado que eu sei que o meu vértice ele tem grau K, eu consigo estimar a distribuição de probabilidades para qual grau ele vai após uma falha, certo? E aí ele tem os momentos. Qual que é o valor médio de grau pós-falha? O valor médio de grau da distribuição da falha multiplicado por 1 menos P, que é a probabilidade de falha. E aí eu tenho também a variância pós-falha. Existe um valor crítico, que é para o qual há potencial de destruir, o valor crítico para a transição de fase, no qual há potencial de destruição da componente gigante. E aí ela depende também dos momentos da distribuição de graus. Então, se você pegar o valor médio, o grau médio, dividido pela variância menos o grau médio, isso aí é o ponto crítico. Se a sua probabilidade de falha é maior ou igual a esse ponto crítico, então certamente, na verdade não é certamente, no limite do infinito, né, para quando n tende ao infinito, quase certamente ele vai convergir para a desconexão da componente gigante.
Beleza, então a gente já viu dois fenômenos muito interessantes, que é o fenômeno de evolução das redes complexas, o fenômeno de falha das redes complexas e entender o conceito de transição de fase, que está relacionado não só com esses dois, mas com todos os fenômenos dinâmicos que a gente vai ver agora. Agora a gente vai ver um fenômeno que ele é muito interessante e a gente está muito acostumado com porque a gente acabou de sair de uma pandemia, que é o fenômeno de difusão. O que é difusão? Difusão, gente, ele mensura o alcance do espalhamento de qualquer tipo de conteúdo através do repasse desse conteúdo entre os vértices das redes. Então, nós estamos. O processo de difusão ele é um processo de comunicação. Então, o que a gente modela com esse processo? A gente modela, por exemplo, a dissipação de energia em meios físicos. A gente modela a transmissão de notícias, a difusão de notícias, mas não é só de notícias, não. A difusão de boatos, a difusão de fake news, de propaganda, de inovação. Tudo isso a gente pode modelar através de processo de difusão. E o que a gente conhece, como que acontece o processo de contágio, né, de difusão de vírus em uma sociedade. Como é que uma pessoa, uma ou mais pessoas infectadas por um vírus conseguem transformar aquelas duas pessoas ali, difundirem esse vírus no mundo inteiro e transformar isso em uma pandemia, certo? E aí você tem como que determinadas inovações, como é que determinadas invenções, elas se difundem na sociedade. Então, todos esses processos aqui são, no fundo, a mesma coisa. O cara que estuda, o epidemiologista, né, que estuda a questão das epidemias, das pandemias, e o cara que estuda comunicação, propaganda, que estuda fake news, todos eles estão estudando o mesmo processo, que é o processo de difusão. O que muda é o conteúdo que está sendo difundido. Aí eu esqueci de falar de uma coisa clássica, né? Redes de computadores difundindo pacotes, né? Gente, os modelos mais clássicos de difusão em redes complexas, eles estão associados aos modelos epidemiológicos, porque estuda-se a epidemiologia há muitos anos. A gente está falando que a humanidade já passou por algumas pandemias, né? Na verdade, já passou por algumas epidemias, depois que o mundo se tornou global, né, a partir da virada aí de 1900, aí já passou por algumas pandemias. Então, se você pegar a história do mundo ocidental, nós já ouvimos falar da epidemia da peste negra na Idade Média, né, que era a peste bubônica, que aí arrasou a Europa. Antes disso, mais na época até dos romanos, já tinha epidemias de doenças venéreas. Mais recentemente, aí, pré-Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola, e aí foi uma pandemia no mundo inteiro, teve uma taxa de mortalidade, no mundo inteiro teve infecção, e aí, mais recentemente, nós tivemos a catástrofe da Covid-19. Então, a epidemiologia já é estudada há muito tempo, então os modelos epidemiológicos, eles são antigos, eles são bastante conhecidos, essa característica. E não demorou para os estudiosos fazerem um link desses modelos epidemiológicos com a ciência de redes, onde cada vértice pode estar em um ou mais estados, e aí esses estados eles se comunicam, né, entre si, e um vai transmitindo para o outro. Então, cada vértice, no caso de epidemiologia, ele é suscetível, ou seja, ele está apto a pegar uma doença, ele pode estar infectado, ele já carrega o conteúdo da doença, o vírus, e ele pode ser exposto, ele ter contato com alguém infectado, mas nós não sabemos se ele está infectado ou não, e ele vai ter recuperado, ele pode, infelizmente, ir a óbito, entre outros estados. De
de difusão, eles têm dois modelos principais. Primeiro é o modelo determinístico, que aí existe uma condição clara, determinística, que tem que ser atingida pela vizinhança do vértice para que o vértice receba o conteúdo. Uma pessoa só vai ser infectada se ela tiver... Se 3 pessoas que ela conhece estiverem infectadas também, aí ela pega a doença. Mas existe a transmissão não determinística, que aí ela pode ter contato com 1000 pessoas e não receber o conteúdo, né? Não receber o vírus, não ser infectada. Ela pode ter contato uma vez com uma pessoa por 5 minutos e se infectar. Isso aí então, existe uma probabilidade e aí é o jogo da aleatoriedade. Então, o modelo determinístico mais conhecido, mas infelizmente ele é um modelo pouco utilizado, porque os modelos probabilísticos são mais eficientes. Mas o modelo de difusão é o do Granovetter, né, de 78. E aí cada vértice ele tem um valor de limiar, e aí que é o que é o valor de limiar? A quantidade de vizinhos que tem que estar infectados para que um vértice ele seja infectado. Então, no gráfico, cada vértice ele tem o seu estado, esse estado ele é iniciado aleatoriamente. Obviamente, existe a probabilidade de um vértice iniciar no estado 1, que geralmente é uma probabilidade muito pequena. Então, ou seja, a probabilidade P aí, ela diz qual que é a população de infectados, a população inicial de infectados, certo? E aí eu tenho o valor de limiar tal. Esse valor de limiar aqui, eu quero que vocês prestem atenção que cada vértice ele tem um valor de limiar diferente. Aqui está N, mas não é N, é o grau do vértice. É de 1 até o grau do vértice. Né? Então, ou seja, ele pode ser 1, ou seja, qualquer um dos vizinhos que estiver infectado, ele vai ser infectado, ou o grau do vértice, que é o valor máximo, seria todos os vizinhos dele têm que estar infectados para que ele também se infecte, certo? Então, esse valor ele varia exatamente para tentar simular que pessoas diferentes têm resistências diferentes à infecção, certo? Lembrando que NV é o conjunto dos vizinhos de um vértice e IT é a quantidade de vértices conectados no instante de tempo T. Como é que é esse algoritmo? Olha, é muito simples. Como é que é esse modelo de limiar? Eu vou fazer o loop principal, que é o T, né, de 1 até o tempo máximo. E aí eu tenho minha população de infectados no tempo T, ela geralmente herda do tempo anterior. E aí, para cada um dos vértices, eu vou testar. Primeiro, se esse vértice está no conjunto dos suscetíveis, né? Se ele está no conjunto dos suscetíveis, significa que ele pode ser infectado. Agora eu vou verificar se nos vizinhos desse vértice tem alguém que está no conjunto dos infectados. Se essa intersecção aqui do conjunto dos meus vizinhos, do conjunto dos infectados, ela não for vazia, opa, tem algum vizinho meu que está infectado. Então eu venho aqui e conto, essas duas barrinhas são o módulo, o valor absoluto. Qual que é o tamanho desse conjunto? Ou seja, a quantidade de vizinhos meus que estão no conjunto de infectados. Esse vai ser o meu lambda. Eu vou comparar o meu lambda com o valor de limiar. Se ele for maior ou igual, aí sim eu mudo o estado deste vértice, do vértice I, para 1, para infectado. E aí acrescento este vértice no conjunto dos infectados. E aí, para cada instante de tempo, eu vou testar todos os vértices e a partir de um pequeno conjunto de vértices iniciais infectados, eles vão contaminando os outros e vai acontecendo o processo de difusão. Esse modelo, no entanto, ele caiu em desuso, ele não é muito utilizado porque tem o modelo SI, que é inclusive o modelo mais antigo, mas ele é mais preciso, digamos assim. Ele parte do pressuposto que só existem o suscetível e o infectado, igualzinho o modelo de threshold, né? Igualzinho o modelo de limiar. Só que ele é um sistema determinístico, dinâmico, para representar o comportamento probabilístico a partir de taxas.
Ele calcula a população de infectados, que é o I no tempo T, a cada instante, a partir de uma taxa de contágio, que é a probabilidade de um vértice infectado contaminar os outros vértices infectados. Então, eu tenho o beta, que é um valor entre 0 e 1, que é a minha taxa de transmissão de um vértice infectado transmitir para um vértice suscetível quando os dois estão conectados. Se os dois estão conectados é porque há uma exposição, certo? E aí o meu ST é de 0 até o número total de vértices. É o total de pessoas suscetíveis no instante T. Isso aqui é o total, o número. O meu S minúsculo é a proporção. É o total de infectados dividido pelo número de vértices. A mesma coisa, o IT de 0 até N, que é o total de pessoas infectadas, é o total de pessoas. E o meu I menor é o I maiúsculo dividido pelo número, isso que é a taxa de pessoas infectadas. Então, eu tenho uma fórmula simples que ele fala qual que é a taxa de pessoas infectadas para o próximo tempo, baseado na taxa atual de pessoas infectadas, mais o grau médio o grau médio da rede multiplicado pela taxa de transmissão vezes a taxa atual de infectados e a taxa de sadios, que é 1 menos a taxa de infectados. Então, isso aqui é como a taxa de pessoas infectadas varia ao longo do tempo, né? E ele depende, obviamente, do número médio de conexões de cada pessoa. Então, o que ele está falando aqui? Ele está estimando a evolução média do número de infectados ao longo do tempo. Então, obviamente, o meu IT, o número de infectados, ele só vai crescendo. Enquanto isso, ele vai conectando todas as pessoas suscetíveis até que todas as pessoas fiquem infectadas e não hajam mais pessoas suscetíveis na população. Ok? Então, é um modelo simples, mas ele parte do pressuposto que todo mundo vai ser infectado e que as pessoas não se recuperam. Para ele só tem assim, ó, essa pessoa já foi infectada, ela não vai ser infectada mais, certo? Existe um modelo CIS, que ele parte do pressuposto que a pessoa ela é suscetível, ela fica infectada, depois do tempo da doença, ela se torna suscetível de novo, ou seja, pode haver reinfecção após a recuperação. O modelo SI ele não abarca a possibilidade de que a pessoa seja infectada novamente e o modelo CIS introduz esta possibilidade. Para isso, nós precisamos entender, nós precisamos compreender qual que é o tempo que a pessoa leva para se recuperar. Então, a gente introduz um novo parâmetro que é a taxa de recuperação, que é o meu gama. Eu tenho o meu beta, que é a taxa de transmissão das pessoas infectadas para as pessoas suscetíveis, e a minha taxa de recuperação, que é quando a pessoa que está infectada, ela volta a ser suscetível, certo? Então, eu tenho aqui as duas taxas, a variação de suscetíveis ao longo do tempo e a variação de infectados ao longo do tempo. É uma forma razoavelmente simples, onde eu tenho menos beta, menos a minha taxa de transmissão, vezes o número de suscetíveis, vezes o número de infectados, mais a minha taxa de recuperação, vezes o número de infectados. E aqui uma pequena variação para a taxa de infectados. Vocês vão ver que esse gráfico aqui, ele é ligeiramente diferente do gráfico de SI. Você vai ver que no SI, o número de infectados, ele engole toda a população, ele chega no máximo. Em algum momento, todo mundo que já foi suscetível, ele vai ter passado pelo estágio de infecção. Isso não acontece aqui no modelo CIS, porque aqui ele vai ficar... Nem o número de suscetíveis vai chegar a zero nunca, porque as pessoas vão se contaminando, se curando e elas voltam a ser suscetíveis, e nem o número de infectados vai chegar no valor máximo, porque as pessoas vão ficando infectadas e se recuperam. Então, eles vão ficar em um ponto de equilíbrio aqui, daqui para frente. As pessoas vão infectando e curando, infectando e curando, infectando de novo, curando de novo, infectando mais uma vez, curando de novo. Isso aí, ad eterno.
Por fim, eu tenho o modelo CIR, que é uma modificação do modelo CIS, que ele considera que as pessoas se recuperem a partir de um determinado tempo, mas aí, uma vez que a pessoa está recuperada, ela não volta a se infectar novamente. Só que o modelo CIR, ele tem essa variação exatamente para fazer uma diferenciação em quem está suscetível, que ainda vai pegar a doença, das pessoas que já passaram pelo tempo de doente, pelo tempo de infectado, que já estão recuperadas, e a população total que está infectada naquele momento. Então, o modelo CIR, ele é, de longe, o modelo mais utilizado. O CIR e o CEIR são os modelos mais utilizados para modelagem de difusão, né? Então, ele tem basicamente as mesmas duas taxas, a taxa média de contágio, e aí a taxa média de contágio ele já está em consideração o grau médio, né, da população e a taxa média de recuperação. Aqui eu tenho cada uma das taxas, né? Qual que é a variação do número de suscetíveis ao longo do tempo, de infectados ao longo do tempo e de recuperados ao longo do tempo, com base nas taxas e nas proporções de cada população. Então, olha só como o gráfico, né, do modelo CIR é diferente. Ele tem os suscetíveis, que vão baixando ao longo do tempo, mas ele curva dos infectados, que ela cresce até chegar num ponto aqui, onde uma parte dos infectados já se recuperou e já não tem mais suscetíveis para continuar o processo de infecção e a taxa de infectados diminui. Então, essa daqui é aquilo que nós já discutimos, ouvimos muito falar durante a Covid-19, é a famosa onda de infecção, certo? Existe um modelo posterior, o modelo CIR, que é o modelo CEIR. Então, o que é o modelo CEIR? E o CIRS, com S no final. Que a pessoa se recupera, ela passa um tempo recuperado e depois ela pode sofrer reinfecção. E daí vem essa questão das ondas, né? Acontecem várias ondas de infecção ao longo do tempo. Ok, como que isso funciona em uma rede complexa? Como é que isso funciona, o contato epidemiológico, em uma rede complexa? Então, a gente tem uma rede aqui, onde todo mundo aqui nessa região começa suscetível. Isso aqui é um contato epidemiológico. Então, ele requer contato físico entre as pessoas. Então, eu estou vendo dois vértices aqui que não têm contato físico com o resto da rede, certo? E aí eu tenho diversas arestas aqui, que são de grupos de família, grupos de trabalho e outros. Então, a partir do momento que uma pessoa ela fica infectada, que é o meu vérticezinho laranja, e ela expõe as outras pessoas às quais ela está conectada ao vírus. Então, acontece aí o processo de difusão desse vírus, né? Aí, de acordo com as taxas. Você está vendo que esse cara que está em contato com esse, mas ele não é todo mundo que vai ser conectado, ele é uma probabilidade, ela tem uma taxa de transmissão. Ao longo do tempo, com a exposição contínua, fatalmente ele vai ser conectado também. Lembrando também que cada vértice que está infectado, ele também tem uma taxa de recuperação. Infelizmente, nas modelagens recentes, a gente tem também a taxa de mortalidade, que ele estima qual que é a população dos infectados que não vai chegar a recuperado. Infelizmente, ele virá a óbito. Então, alguns dos primeiros infectados começam a se recuperar. Fatalmente, nem todos os que se infectarão, eles se recuperarão. Aí, com o tempo, uma parte dos vértices vai se curando, outras vão se infectando e a epidemia ela vai se alastrando. Alguns dos infectados não vão se recuperar, eles virão a óbito. E isso de acordo com as taxas. Numa rede complexa,
o grau médio ele é muito importante, porque o grau médio ele influi diretamente na quantidade de pessoas expostas. Né? Então, a evolução da epidemia, ela depende da taxa de infecção e do grau médio de cada vértice. Né? Ou seja, o grau médio ele reflete a quantidade de pessoas que serão expostas. No fim, todas as pessoas que estão conectadas, elas ou serão infectadas, recuperadas ou mortas. Mas se não tem conexão física, né, e daí a importância, obviamente, do lockdown, de fazer isolamento, exatamente por causa disso. Porque o contato epidemiológico ele ocorre em redes de conexões físicas. Uma boa parte da população vai se recuperar, mas infelizmente, de acordo com a taxa de mortalidade, alguns dos vértices não vão se recuperar e irão a óbito. Como eu disse anteriormente, uma forma de evitar que esse contato epidemiológico ele aconteça é exatamente destruindo a rede. Então, se eu corto os laços aqui, eu não tenho como fazer a evolução ultrapassar essas componentes, essas comunidades isoladas. Mesmo se tiver alguém conectado aqui, conseguir conter o processo de difusão só naquele cluster, só naquela componente, ok? Só que isso, obviamente, como nós vimos durante a epidemia, tem impactos muito grandes, né? Particularmente impactos econômicos. É por isso que o pessoal adotou algumas coisas intermediárias, né? Aí permanecem algumas conexões de trabalho, por exemplo, né? Com rigor, mas você não desconectou completamente o gráfico, mas você diminuiu a dinâmica, né? Você diminuiu o grau médio, como eu havia falado anteriormente. Como você diminuiu o grau médio dessas pessoas aqui, então a dinâmica de difusão da epidemia também diminui bastante. Agora, por exemplo, quando a gente fala em contatos endígrafos, aí nós estamos olhando, por exemplo, aí esquece epidemia. Vamos falar de difusão de informações falsas, por exemplo, de difusão de produtos, de propaganda, de comunicação. Aí essas pessoas estão ligadas por conexões virtuais. E olha só, as conexões são direcionais. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele é um apresentador de TV, ele tem um impacto muito grande em várias outras pessoas que ele não tem contato físico, certo? E esse cara aqui, por exemplo, ele aqui embaixo, ele tem muitos seguidores no Instagram. Então, esse cara aqui, ele é um influenciador digital, por exemplo. E aí você tem as outras pessoas aqui com as conexões verdes que são conectadas, por exemplo, com um aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. Então, o que nós estamos avaliando aqui, que são as pessoas suscetíveis, infectadas, recuperadas ou mortas? São aquelas pessoas que chega uma determinada notícia para ele. Ou ele vai absorver aquela notícia, ou ele vai descartar aquela notícia. Então, quando ele absorve a notícia, a gente considera que ele está recuperado. Se ele não mudar de ideia, se ele não, no caso de fake news, gente, se ele acreditar que aquela notícia é verdade e não mudar mais de ideia, a gente considera ele como morto, um caso perdido. Mas pode ser que a pessoa absorva aquela notícia e, passado tempo, ele procure informação ou descubra que aquela notícia não é verdade e deixe de acreditar naquilo. Então, o processo de difusão aqui, olha só, com o cara que é do apresentador de TV, ele tem um alcance de contaminar pessoas muito grande, de uma vez só. Né? E aí, se esse cara consegue difundir uma notícia falsa por um outro influenciador digital de outro meio, aí ele aumenta muito mais o alcance. Com o passar do tempo, você vê que a dinâmica de difusão de informações ela é muito mais rápida. Algumas das pessoas conseguem entender com o tempo que aquelas notícias são falsas. A maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas, no entanto, vai repassar essa notícia para outras pessoas. Algumas simplesmente não vão mudar de ideia, vão continuar repassando aquela notícia e aí vão contaminando outras pessoas, enquanto algumas outras pessoas vão se curando, né? Vão
adquirindo a informação verdadeira. Então, o contágio aqui em redes informacionais, ele tem uma dinâmica muito parecida com a das redes reais. No entanto, a velocidade de difusão é muito maior. Por quê? Porque os graus, né, são muito maiores, né? Os nossos graus físicos, né, a quantidade de pessoas que a gente conhece fisicamente, ela é muito limitada pelos limites geográficos, né, físicos. Mas no mundo virtual, você não tem essas barreiras físicas, os graus, ou seja, a quantidade de pessoas que a gente conhece, é muito grande e a troca de informações é muito grande. Um outro fenômeno parecido é o fenômeno da percolação. A percolação é um tipo de processo de difusão, só que é um processo de difusão com barreiras, né? Vamos entender primeiro o processo físico da percolação. O que é o processo físico da percolação? Imagine um fluido, por exemplo, água tentando atravessar um material poroso, uma rocha, ok? A rocha porosa, ela é como se fosse um labirinto. Ela tem espaços vazios, né? Tem os poros, né? E eles podem estar conectados, ou podem estar isolados no meio da água. O que a água faz? Quando a água ela entra em contato com essa rocha, ela vai lentamente encontrando os caminhos para poder atravessar essa rocha. Ela vai encontrar esses espaços vazios, certo? Até que ela sai do outro lado. Mas nem sempre ela consegue fazer isso, porque pode ser que a rocha seja muito mais densa, ou seja, os espaços vazios, esses poros dentro da rocha, eles sejam muito isolados, muito distantes uns dos outros e não sejam conectados. E ela pode ser muito porosa, muito pouco densa, e ela cheia de buracos, a água atravessa com mais facilidade. Então, a percolação, ela é esse processo. Eu tenho uma simulação no meu site, numa biblioteca que eu estou desenvolvendo, sobre autômatos celulares. Então, eu tenho esse tipo de processo de percolação. Olha só, deixa eu aumentar aqui Olha só. Os espaços vazios são os quadradinhos brancos. A rocha, no caso, seria os quadradinhos pretos. Eu estou interessado em saber se a água vai conseguir atravessar isso aqui, certo? Nesse caso aqui, ela não conseguiu achar uma conexão para atravessar a rocha. Vamos tentar uma outra simulação aqui. Olha só, ela ficou presa aqui. A água lentamente vai encontrando os seus caminhos, aqui ela ficou presa. Opa, aqui ela encontrou uma saída. Então, aqui ela encontrou uma sequência de poros conectados de forma que ela conseguiu se desfundir, percolar até os limites da rocha. Aqui ela ficou presa. Será que ela vai conseguir atravessar? Ela já chegou nos limites aqui de um lado, já chegou do outro. Então, aqui ela fez um processo de percolação interessante. Aqui também. Então, ela conseguiu atravessar a rocha nesse processo aqui. Então, isso, senhores, é o processo de percolação. Né? Processo de percolação, então, ele é um tipo de difusão com obstáculos, né? E se você olhar nos processos que a gente olhou antes, nos gráficos que a gente olhou antes, todos os vértices, eles estavam disponíveis, né? Eles estavam suscetíveis inicialmente, tirando, obviamente, que já estavam conectados. Só que na percolação, existem vértices que são indisponíveis para comunicação. A gente chama esses vértices indisponíveis, e existem vértices disponíveis, que a gente chama de abertos. Então, a minha questão aqui é saber se eu consigo repassar uma informação através do meu grafo, se eu vou achar vértices abertos para conexão que estejam de forma que eu consiga atravessar o grafo. Certo? Então, cada vértice no meu gráfico ele tem um estado, que vai ser fechado, se ele não passa a comunicação por ele,
aberto, se passa a comunicação por ele e já visitado, ou seja, se ele é aberto e se eu já passei por ele antes, né? Ou seja, no caso da água, se ela já passou, se a água já alcançou aquele estado e já passou para frente. Então, aqui, por exemplo, eu pego um único vértice I, que eu vou escolher, que vai ser o meu vértice inicial, em que ele já estará visitado. A partir dele, eu quero visitar os outros vértices abertos. Então, para cada vértice dentro do meu gráfico, diferente de I, eu vou primeiramente inicializar, né, o gráfico. Aí eu tenho uma probabilidade P, e é muito importante isso, porque em cima dessa probabilidade aqui é que está o meu ponto crítico. A probabilidade, qual que é a probabilidade de um vértice estar, dele ser aberto ou fechado? Né? Aberto ou fechado. Qual que é a probabilidade inicialmente do gráfico ter um vértice aberto ou fechado? Cada um deles. Então, a partir de uma determinada probabilidade, eu vou ter acima de P maior que 0,5, eu vou ter muito mais vértices fechados para a comunicação do que abertos. E aí é muito mais difícil fazer a percolação. Abaixo de 0,5, na verdade é bem abaixo de 0,5, acho que é abaixo de 0,2, não 0,3, é quase impossível que eu consiga fazer a percolação do vértice. Então, aqui eu inicializo os vértices, distribuindo quem são os vértices que estarão abertos e quais são os vértices que estarão fechados. E aí, depois que eu inicializei o gráfico, né, de acordo com essa probabilidade, eu vou, partindo do nó inicial, que são os vizinhos, eu vou para o vértice inicial que está comunicado. Eu vou pegar todos os vizinhos desse vértice, para todos eles. Se existir para cada vértice J vizinho do vértice inicial, se existe uma vértice entre esses dois, e o vértice I, ele é visitado, e o vértice J, ele é disponível, ele está aberto, então, eu vou pegar esse vértice J aqui e vou colocar ele como visitado, certo? E aí eu vou continuar a percolação a partir dele. Então, ele vai ser o meu próximo vértice I. Aí eu saio do loop, volto para cá e eu vou pegar todos os vizinhos desse novo vértice e vou testar toda essa comunicação até que eu chegue do outro lado. Então, eu parto desse vértice aqui. Então, eu já distribuí inicialmente os vértices abertos e fechados. Tá vendo? Beleza? Então, eu tenho os vértices pretos que são fechados, não passa a comunicação por eles, e eu tenho os vértices brancos que estão abertos para a comunicação. O que acontece? Vamos supor aqui que o meu vértice inicial visitado é esse. O que vai acontecer? Ele vai ficar preso aqui, porque ele está conectado só a outros vértices que são fechados, certo? O mesmo vai acontecer com esse vértice aqui, que não tem por onde escoar, por onde comunicar. Porém, se eu colocar nesse vértice aqui, ou nesse vértice, aí, dentre os vizinhos, ele tem um vizinho fechado, outro vizinho fechado, outro vizinho fechado, mas tem esse vizinho aqui que está aberto. Então, ele consegue comunicar com esse. Este cara aqui, ele tem um vizinho fechado, outro vizinho fechado, mas tem dois vizinhos abertos. Aí ele consegue propagar para eles. Esse cara aqui, ele só tem vizinhos ou já visitados ou fechados. Então, daqui ele não vai para lugar nenhum. Mas esse daqui, ele tem vizinhos fechados, mas tem dois vizinhos abertos. Ele consegue propagar. Desse propaga para o outro e ele chegou até o outro lado do gráfico e ainda visita esse daqui. Então, eu consigo fazer percolação a partir daqui, mas eu não consigo fazer percolação a partir de todos os vértices exatamente, porque há uma probabilidade, aqui nesse caso, maior do que 0,5 dos vértices estarem fechados. Então, esse é o fenômeno da percolação. O fenômeno da percolação, gente, pode ser utilizado no estudo de muitos fenômenos interessantes. E, como eu falei anteriormente, a questão do ponto crítico está ligada com a probabilidade inicial dos vértices estarem ou abertos ou fechados para a comunicação. Existem estudos da física trabalhando sobre esse fenômeno, são muitos modelos de percolação com inúmeras propriedades, existem
detalhes. Eu não vou entrar nessa seara aqui, porque isso foge um pouquinho do escopo da nossa aula de hoje. Ok? As grandes perguntas que a gente tem que responder com o fenômeno de percolação é: a partir de qual porcentagem de arestas fechadas a comunicação entre vértices extremos é quase impossível? Qual que é a probabilidade de comunicação entre dois vértices quaisquer dentro de uma rede complexa, dado que a probabilidade de um vértice qualquer fechado é P? A formação de uma... É possível? Qual que é a probabilidade de eu formar uma componente gigante conexa entre os vértices abertos e conectados, dada a probabilidade de vértices fechados ser igual a P? Entendeu? Essas são algumas questões para estudar aí no contexto da percolação em redes complexas. Para fechar, e aí a gente vai fechar com chave de ouro, porque é um negócio incrível, são os fenômenos de sincronização. Como é que se formam multidões? Né? Você tem um monte de gente dispersa, de coisas diferentes, em situações diferentes. Como é que essas pessoas se sincronizam, se mobilizam para fazer alguma coisa? Então, isso está sendo estudado na sincronização. Então, nós vamos considerar também a partir do fenômeno físico, que acontece na natureza. Por exemplo, o nosso cérebro, cada um dos neurônios dele é um oscilador. O que é um oscilador? Ele é um dispositivo que emite um sinal ao longo do tempo, né? E esse sinal ele pode ser periódico, ele pode ser não periódico, ele pode ser determinístico, estocástico, caótico, por aí vai. Para simplicidade, por simplicidade, nós vamos adotar osciladores que geram ondas, certo? Ondas periódicas. E aí, uma onda periódica, ela tem uma frequência, né? Que é a quantidade de vezes que ela oscila a cada instante. Se for em segundo, no caso, nós estamos medindo em hertz. E a partir daí eu consigo gerar, por exemplo, a frequência angular. E a frequência angular é legal para a gente, porque a gente pode enxergar a onda como se fosse um relógio, né? E a frequência angular diz qual que é a velocidade que os relógios desse ponteiro giram. Alguns vão ser mais rápidos, né? E outros vão ser mais lentos. Então, para cada instante t, o valor, a hora de cada reloginho desse pode ser alcançado com essa função, seno de ômega, que é a frequência angular, multiplicado pelo tempo, certo? Então, se eu tenho diferentes valores de ômega, que eu tenho ômega igual a 1, ômega igual a 2, ômega igual a 3, aqui está o meu tempo, 0 até 100, você vai ver que cada onda daquela, ela tem uma velocidade de relógio diferente, né? Ela tem uma frequência diferente. Então, a onda 3 ela é mais curtinha, a onda 1 ela é mais longa, a onda vermelha, a 2, ela está entre a verde e a azul. Então, imagine agora que eu tenho uma rede complexa, certo? Onde os vértices são esses reloginhos, os osciladores, e cada vértice desse, cada oscilador, tem uma frequência diferente. E essas frequências são inicializadas aleatoriamente. Tipo assim, gente, mas qual que é a utilidade disso? Em redes biológicas, você pode modelar isso como se fossem diferentes espécies interagindo entre si. Aí cada espécie tem o seu ciclo biológico de reprodução, né? E aí, se for uma espécie for predadora da outra, e aí você vai ver qual que é a disponibilidade que eu tenho de predadores e qual a disponibilidade que eu tenho de presas, ok? E aí você tem uma rede de relacionamentos em que você depende da disponibilidade dos outros, de alguma forma, ao longo do tempo, eles têm que se sincronizar, porque senão um vai morrer de fome, certo? E o outro vai chegar em superpopulação. Dentro do cérebro também, não só do cérebro, no nosso corpo humano, você tem conexões entre sistemas, entre células, que cada uma delas tem uma espécie de oscilação, de ciclo de vida, e elas precisam se comunicar para poder formar sistemas maiores. Dentro de uma sociedade, você tem pessoas que têm ciclos de pensamentos diferentes, ou que tem... você pode entender cada pessoa como um oscilador que está com um discurso diferente. Como é que essas pessoas sincronizam seus discursos para poder se mobilizar para uma tarefa? Entendeu? Então,
Redes de osciladores, Oscillator Networks, ele é um assunto muito quente, mas igualmente ele é um assunto muito complexo, certo? E ele serve para modelar uma série de fenômenos dinâmicos. Então, quando esses osciladores estão conectados por arestas, eles se influenciam. O mais rápido, ele tende a acelerar o mais lento, e ao mesmo tempo, ele é desacelerado pelo mais lento. Então, cada um, eles todos se interferem um no outro para tentarem chegar em um equilíbrio, né? Em uma sincronização. Então, imagine uma rede complexa, onde vocês podem ver os reloginhos, cada um deles está apontando para tempos diferentes, e eles estão fora de sincronia, a fase deles está diferente, e eles vão tentar chegar a um consenso para chegar em uma sincronia em toda a rede. Então, podem ser espécies diferentes, com ciclos reprodutivos diferentes, e aí, se essas espécies estão em dessincronia, pode haver também um desequilíbrio ecológico no ambiente. Então, existem muitas modelagens possíveis para redes de osciladores. Então, também tem uma modelagem para isso. Também fiz uma simulação. Está aqui de celulares autômatos. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque ela é bem pesada. 22 por 22. Então, eu vou simular aqui os meus osciladores. Então, olha só. Cada célula, quando ela está preta, significa que nenhum dos seus vizinhos está sincronizado com ela. Quando ela fica branca, significa que todos os vizinhos estão sincronizados com ela, certo? Então, aqui, ao longo do tempo, todos os vizinhos chegaram a uma sincronia, tirando esses da beiradinha aqui. Eu vou diminuir a sensibilidade para dizer qual que é o número de vizinhos que tem que estar... qual a proximidade de valor que ele vai considerar que os dois osciladores estão sincronizados. Então, eu vou iniciar aqui de novo. Olha só, ao longo do tempo, olha os parâmetros, como é que ela vai formando essas ondas aqui de sincronização e desincronização. Eu vou diminuir aqui um pouquinho também a velocidade de sincronização. Então, cada quadradinho desse é um vértice e ele está conectado com os vértices vizinhos. Você está vendo que ele vai aos pouquinhos sincronizando, depois vai se desincronizando. Por quê? Porque esse último aqui de cima, ele acaba influenciando esse último aqui de baixo, né? Através das redes de vizinhos. Então, eles ficam sincronizados, depois vocês perdem a sincronia, se ressincronizam novamente. É assim que funcionam essas redes de osciladores, ok? Voltando aqui. Então, senhores, existe um modelo... Quais são as grandes questões que a gente quer responder aí com as redes de osciladores? Primeiro, é possível que ao longo do tempo os osciladores da rede se sincronizem? Se sim, quanto tempo isso demora? Então, são as principais perguntas que a gente faz aí com as redes de osciladores. Curiosamente, a gente tem um modelo, que é o modelo de Kuramoto, né? Que ele é um modelo muito simples, né? Ele chega a derivada ao longo do tempo da fase dos osciladores é igual a frequência mais a soma do seno da diferença da fase desse oscilador com os osciladores vizinhos, né, para os quais ele está conectado. Então, isso aqui é a derivada da fase. Então, eles chegam à fase ao longo do tempo com essa fórmula razoavelmente simples. Beleza? Então, longe da menor intenção de fazer um aprofundamento de modelagens utilizando redes de simuladores, redes de osciladores, porque esse é um tema muito complexo, que tem aplicações belíssimas dentro da negócio. Eu deixo para vocês, tanto com o modelo de percolação, quanto com os modelos de difusão, deixo para vocês pesquisarem, irem mais a fundo, conhecerem novas técnicas, novas soluções e aplicações para esse tipo de problema.
Gente, para concluir, essa conclusão não é só da aula de hoje, para concluir toda a nossa disciplina de redes complexas, a gente entendeu, a gente aprendeu que redes complexas são um modelo muito flexível para fazer representação de uma miríade vasta de fenômenos, né? Em fenômenos, eu posso representar as entidades através dos vértices e os relacionamentos dessas entidades através das arestas. Então, coisas que eu posso representar dessa forma, elas são passíveis de representação utilizando gráficos e, obviamente, redes complexas. E quando eu tenho essa rede complexa, eu consigo fazer a análise dessa rede em diversas escalas. Na escala macro, ou seja, a rede toda, qual é a característica dessa rede toda. Numa escala média, na mesoescala, né, analisando as comunidades que existem dentro dessa rede. E numa escala micro, né, pegando individualmente cada um dos vértices e arestas e avaliando a importância deles dentro do contexto daquela rede. Além de fazer essa análise macro, essa análise meso e análise micro, eu ainda posso comparar redes distintas, comparar as características dessas redes, ok? No mais, hoje nós vimos que a gente pode utilizar as redes complexas não só para analisar elas estáticas, como nós fizemos anteriormente, mas para analisar fenômenos dinâmicos que variam ao longo do tempo. Então, hoje nós estudamos processo de evolução, processo de transição de fase, processo de destruição, que é o processo de falha, difusão, percolação, sincronização, a miríade de fenômenos que podem ser modelados e estudados utilizando redes complexas é muito grande. Isso faz com que essa ferramenta seja muito interessante. Eu vou deixar aqui para vocês, gente, e que tudo isso que nós vimos aqui é só a ponta do iceberg de um universo muito fantástico, de um universo muito extenso de redes que podem ser aplicados para sabe, coisas que a gente acha que não podem ser modeláveis, geralmente são modeláveis utilizando redes. Eu acho que a principal lição que a gente tem que tirar da disciplina de ciência de redes é aprender a enxergar o mundo com uma perspectiva diferente, com a perspectiva de que tudo está conectado e que muitos fenômenos são resultado dessas interações entre essas entidades, ok? A principal mensagem que eu gostaria que vocês carregassem dessa disciplina é essa, aprender a enxergar a nossa realidade, seja ela microscópica, como as redes de conexões entre as moléculas, seja a nossa escala mesoscópica, que são as pessoas e as interações entre as pessoas, as sociedades, as pequenas comunidades dentro das sociedades, as interações entre as comunidades, as interações entre grandes sociedades e países, e até a escala macroscópica, que aí nós já estamos falando de planetas, dos sistemas de planetas, né, das interações gravitacionais entre os planetas, entre as estrelas, entre as galáxias e outros corpos celestes. Então, tudo isso pode ser compreendido sob a perspectiva das redes complexas. Quero que vocês levem dessa disciplina essa noção e essa percepção de entender tudo com uma rede, com uma grande teia de coisas conectadas que são interdependentes, que são influenciadas e que se influenciam mutuamente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês utilizem o conteúdo que a gente viu para poder expandir seus estudos em outras áreas, aprofundar seus estudos e também para, pessoalmente, né, para interpretar e para compreender melhor o mundo. Além disso, eu estou deixando aqui algumas referências de materiais, muitos materiais em português, teses de doutorado, dissertações de mestrado, alguns materiais em inglês também, que contêm visões mais aprofundadas de tudo isso que nós vimos aqui durante a disciplina. Eu fico muito satisfeito das coisas que a gente estudou, dos feedbacks que a gente teve durante a disciplina, várias pessoas da USP, do Federal do Rio de Janeiro, de outras pessoas que viram o nosso material na internet, gostaram e enviaram feedbacks, enviaram perguntas, pessoas que teve a oportunidade de ajudar. Fico muito satisfeito. Espero que todos vocês tenham gostado
E não vamos parar aqui, vamos continuar nossos estudos. Um abraço, até a próxima, pessoal.